Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista tricolor e... Bem, Thiago Silva anunciou a sua aposentadoria? Não, isso não aconteceu. Mas notícias de bastidores dizem que ele falou com seus companheiros. Você vai entender melhor toda essa situação agora, na hora que você deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. São 4h24 da manhã. Pô, né? Última rodada, último jogo do ano de 2025 do Fluminense. Muita coisa para fazer, enfim. Tinha toda uma programação de viagem para a final da Copa do Brasil, seja para BH ou seja para São Paulo no meio da semana. Não vai rolar, né? Enfim, mas vamos lá, vamos embora que o ano não acabou. Mas talvez a passagem do Thiago Silva sim, né? A gente estava no meio do pós-jogo, lá no Maracanã ainda, eu estava fazendo pós-jogo, porque obviamente por se tratar de uma eliminação. E aí, no meio do pós-jogo, chega uma notícia pra gente, dos amigos do BTB Esportes, falando o seguinte: de saída, ídolo do Fluminense, Thiago Silva não fica para a temporada de 2026. O zagueiro já se despediu dos jogadores no vestiário. O futuro deve ser a Europa, contando com o desejo de ficar mais próximo da família. Essa era a imagem, né, que chegou pra gente, o post ali do pessoal do BTB. Depois eu pude conversar com o jornalista do BTB que deu essa matéria. O BTB também já tinha dado, porque às vezes pode passar batido, né, pelo radar, é um veículo de YouTube, assim como nós, mas que cobre o futebol carioca, não cobre só um clube. E eles também anteciparam, né, com exclusividade, a questão da demissão do Renato. E aquele lá chegou para mim na hora da coletiva, eu li rapidamente, acabei nem abordando isso, no final da coletiva o Renato pediu demissão. Dessa vez eu acho que, né, tá aí o crédito pro pessoal do BTB que acertou bem na outra. Pouco depois do que aconteceu, ainda ali no Maracanã, né, na zona mista e tal, em toda a conversa, com bastidores, etc., o pessoal do GE também apurou, tá? Tava lá embaixo, também apurou, que a situação do Thiago Silva, de fato, ele chega a falar uma frase, especificamente, que eu vou ler aqui agora para vocês, ele chega a falar uma frase que dá a entender mesmo que o jogador está se aposentando. Olha só isso aqui, ó. A matéria do GE diz que o Thiago Silva se despediu dos companheiros no vestiário após a eliminação para o Vasco, até aí normal, é o último jogo da temporada, né? E pode não atuar mais pelo clube, que o defensor tem contrato até o meio do ano, deixa eu falar disso ainda. Não ficou claro se o jogador vai seguir atuando de volta à Europa ou se realmente ele vai encerrar sua carreira. Diz aqui que ele manifestou recentemente numa entrevista à France Football o desejo de jogar a Copa. Todo mundo sabe disso, a gente já vem falando há um tempo. Thiago Silva, o projeto dele, o contrato dele ser até o meio do ano que vem não era à toa. O projeto dele não era igual o Fred, que era um contrato até 21 de julho, aniversário do clube, não. Era pensando na Copa do Mundo, tá? E aí diz que desde o meio do ano o zagueiro já estava falando de se aposentar. O Thiago Silva vem falando recorrentemente sobre essa questão de saudade da família, distância de todo mundo que está lá em Londres e etc. E aí, cara, depois eles lançaram uma outra matéria lá no GE, falando que o Thiago Silva pediu a palavra, tá, no vestiário após a eliminação contra o Vasco. Sempre costuma falar, né? Ele é o capitão do time, só que o tom da fala dessa vez foi diferente. Que o defensor se disse orgulhoso do que o time fez ao longo de 2025, manifestou o desejo de ficar mais perto da família, que está lá em Londres, né? Os filhos jogam no Chelsea, e completou dizendo, abre aspas, estou me despedindo do elenco porque não quero me despedir por WhatsApp. O que me chama a atenção, fecha aspas aqui, o que me chama a atenção é o seguinte, essa frase aqui ficou meio chamativa para mim, porque não dá para saber se ele falou isso pro elenco, ou se ele falou isso pros diretores do Fluminense. E por que eu tô falando isso? Porque, né, estou me despedindo do elenco, estou me despedindo de vocês. Então, se a frase aqui do GE, né, tá redigida exatamente como foi passada por alguma fonte deles,
Pode ser que ele tenha falado pro grupo, se despedindo, quero passar mais tempo com a minha família, olha só como é que isso é difícil pra cacete, nosso ano a gente tem que sentir orgulho, eu aqui, ó, abri mão de muita coisa, cada um aqui abriu mão de coisa pra caramba também, blá, 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 blá. Aí passa aqui, fala com o Mário, dá aquele abraço e fala, ó, tô me despedindo do elenco porque eu não quero fazer isso depois pelo WhatsApp, mas eu tô saindo, é uma outra pegada, né? Tanto é que o que chamou a atenção da gente também é isso daí, ó. O Nonato, e aí eu vou contar aqui agora um bastidor pra vocês, o Nonato foi pra... O Thiago Silva iria pra zona mista, né? A zona mista do Fluminense, ela é organizada pra entrevistar, ela é até boa, né? Porque o jogador fica ali sentado, e, né, todo mundo organizadinho, mas ela é péssima do ponto de vista jornalístico. Por quê? Porque o ideal de uma zona mista é uma zona onde os jogadores passam, os repórteres estão ali, por isso que é zona mista. E aí todos os jornalistas estão ali, meio que brigando por espaço, chamam o jogador tal vem falar, e é isso. O Fluminense bota um tapume gigantesco, onde os jogadores passam por trás desse tapume, e apenas o jogador que o Fluminense decide que vai falar, vem pela frente. Então a gente não tem qualquer contato com os jogadores. O Thiago Silva viria, foi o pedido, não, foi dito que não veio. E o Fábio iria pra falar. Porque assim, tem que lembrar, foi pós-eliminação, gente. O Fluminense foi eliminado pro Vasco. No último jogo do ano, o Fluminense caiu pra um rival e viu o rival ir pra final. Então, e já não tinham falado na ida. Na verdade, era pra gente muito mais acima tá falando hoje, né? Mas enfim. O Fábio iria falar, beleza. Um dos líderes experientes do elenco. Acabou mudando, a gente não sabe o porquê. O Nonato foi falar, sai essa notícia nesse meio tempo. Ninguém que estava ali na zona mista, né, da assessoria do Fluminense, sabia da existência dessa notícia. Ela tinha saído há 2, 3 minutos antes. E aí a gente aciona na hora o Rafael Siqueira, que estava lá na zona mista, a gente aciona e fala, olha, a gente vai ao vivo, que a gente às vezes não vai ao vivo na zona mista, né? A gente grava e reproduz depois. Falou, ó, a gente vai ao vivo e assim, é essa a pergunta, tá? A pergunta que tá... mas meu amigo, se sentar o Wallace Davi ali agora... Ele tava no vestiário, o BTB tá dizendo que ele disse no vestiário que vai se aposentar e essa pessoa vai ter que responder o que ouviu no vestiário. Foi com o Nonato, e o Nonato respondeu isso daí. Né? Os amigos da BTB Esportes soltaram a notícia de que o Thiago se pronunciou no vestiário, falando que não fica ano que vem, deve voltar para a Europa, pode conversar com a família. E aí, todo o planejamento de entrevista aqui vai por água abaixo, porque a primeira pergunta tem que ser essa. Se isso aconteceu, confirmar a notícia dos amigos. Se aconteceu, você contar como foi, enfim. Obrigado. Não, o Thiago, pelo que eu entendi, ele deixou em aberto essa questão. Ele, como líder do elenco, ele sempre fala ali no pós-jogo, né? É uma voz que está sempre no vestiário. Mas com relação a... não teve... Para mim, ele deixou em aberto o meu ponto de vista, que ele ia definir a situação dele. Questão desejou boas férias para todo mundo, orgulhoso pelo ano que a gente fez, e que em 2026 a gente consiga conquistar os títulos que a gente não conseguiu esse ano. Vamos lá, algumas pequenas ponderações antes de mais nada. Você falava, o Nonato desmentiu, disse que ele... Gente, primeira coisa, não era o Nonato para estar aí, numa eliminação, não era para estar, ponto. Segundo, a proporção de uma notícia de Thiago Silva estar saindo de um clube, seja qualquer clube que for, o Thiago Silva é um jogador mundial. Então, imagina só, um cara de 42, 43 anos, a história que o Thiago Silva tem, saindo do seu clube de coração, seu clube de infância, e quem anuncia isso é o Nonato numa zona mista, numa entrevista. Fica feião pro Nonato. Isso no código ali de ética do jogador, isso ia pegar muito mal pro Nonato. Não era o certo a se fazer. Jornalisticamente, a gente tem que fazer a pergunta. O cara disse no vestiário, eu quero que, como torcedor do Fluminense, eu quero estar bem informado sobre o que aconteceu nesse vestiário, se o Thiago Silva tá indo embora. Agora, do ponto de vista do Nonato, ele dá uma travada e olha pra assessoria e volta. Ele não... Porque ele não... Mesmo se o Thiago Silva tivesse dito que ia se aposentar, ele não pode dizer isso ali pra antecipar um... Né? Então eu não levo muita fé em tudo que o Nonato disse, aí exatamente não. Pra mim parece meio óbvio que o Thiago Silva vai se aposentar. Eu tento não ficar criticando questões familiares de jogador, porque eu acho que família vem muito acima de trabalho.
E no final das contas, por mais que a gente ache que o jogador tem que amar o nosso clube como a gente ama, é um trabalho. Então eu não entro nesse mérito, o Thiago Silva tá certo. Um fato é, se por acaso o Thiago Silva sair mesmo, agora, 6 meses antes de acabar o seu contrato, novamente, eu não estou dizendo aqui se a decisão dele está sendo justa, está sendo injusta, se ele está sendo mau caráter, se ele não está sendo. Não é esse meu ponto aqui. Não é esse meu ponto, botar uma régua para medir o Thiago Silva. Não é essa agora. O que eu estou falando, como tricolor? Se o Thiago Silva, depois de toda a demora para voltar, e foi uma demora, de fato, ele tem os motivos dele para ter essa demora, e eu respeito, enfim, não entro nesse mérito, mas a sensação do torcedor do Fluminense é que ele demorou a voltar. Depois de todo aquele caminho, ele fazer o seu último jogo, uma eliminação para o Vasco, e romper o seu contrato 6 meses antes, sem praticamente ter jogado uma Libertadores pelo Fluminense, porque ele só jogou 2 mata-matas do ano passado, eu diria que vai ficar, talvez, como o ano de 2025 ficou pro Tricolor. Comparação é essa, Malu, Gabriel? A gente tem um Super Mundial em 2025. Pô, que parada espetacular, que negócio surreal que a gente viveu. E lá no final, a gente vai para uma semifinal de Copa do Brasil. Fazia 3 anos que a gente não batia na semifinal de Copa do Brasil. E no final do ano, o sabor que fica é de uma eliminação pro Vasco. E de que podia ter sido bem melhor do que foi. A sensação, se o Thiago Silva romper 6 meses antes o contrato, é de que podia ter sido bem melhor do que foi esse retorno dele. É óbvio que a saída do Marcelo ela é muito pior, mas eu diria que a saída do Marcelo, a passagem do Marcelo no Fluminense, ela foi tudo que podia ter sido. Pro positivo e pro negativo, né? A forma como ele sai, mas o que ele conquista. E a do Thiago Silva eu acho que fica um frustrante. Não pela saída, não é que a saída tinha que ser cheia de confusão, claro que não. Acho que nesse ponto ok. Mas antecipar a saída, somado a nenhum título e uma eliminação para o rival, por mais que o Thiago Silva tenha recebido nota 10, para mim a partida dele foi espetacular, fica uma frustraçãozinha pra gente. Eu entendo a lógica dele, como eu falei, enfim. Acho que o Thiago Silva vai ficar a sensação de que o Thiago Silva ficou maior pro futebol do que ficou. Um jogador do tamanho que ele tem no futebol deveria ser maior pro Fluminense. E essa saída 6 meses antes me parece, além da questão familiar, uma tentativa desesperada de jogar na Europa para ser chamado pelo Carlo Ancelotti para jogar a Copa. Sabendo que no Fluminense não importa o que ele faça, não importa se ele faz uma partida nota 10 em que ele desarma um dos melhores atacantes do Brasil, 2 vezes, parecendo que é um pai jogando bola com o seu filho pequenininho, ele não vai ser convocado para a seleção. Indo para a Europa talvez. Então, a prioridade dele é essa. Agora, isso reverte para outro lado no nosso caso, que é o seguinte. A contratação do Nino virou obrigação. E a receita talvez esteja na própria saída do Thiago Silva. O Thiago Silva tem um contrato de patrocínio com a Superbet, a patrocinadora do Fluminense. O patrocínio master do Fluminense, a Superbet não injeta dinheiro no Fluminense para o Fluminense pagar o Thiago Silva. O Fluminense tem um salário com o Thiago Silva que é muito baixo, e a Superbet tem um super contrato de patrocínio, como faz com o Oscar, inclusive, que coloca, né? O Thiago Silva recebia 6 milhões no Chelsea. Aí ele vem pro Fluminense para receber 4 milhões. 3 milhões é o contrato da Superbet, 1 milhão é o contrato do Fluminense. Estou jogando valores fictícios, já não sei quais são os valores. Então, esses 3 milhões, esse contrato de patrocínio só existe porque ele está no Fluminense. Ou seja, o que vai acabar acontecendo agora? Ele vai ser rompido e vai abrir outra vaga. E aí é um olhar para negociar com o Nino. Não que a Superbet vá... Né, o problema não é o salário do Nino, o problema é pagar os russos. Mas aí, se eles bancam, né, um aumento no patrocínio, o Fluminense consegue contratar, pode utilizar de garoto propaganda. O Nino não é um Thiago Silva, um astro mundial, mas tem a sua força. De qualquer maneira, a contratação do Nino para o ano que vem se tornou crucial. O Nino foi visto hoje, ontem, né, nesse domingo, jogando futebol ali no Rio de Janeiro, ali com a camisa customizada do Fluminense. E a contratação dele virou crucial, gente, porque senão em 2026 a gente vai jogar Libertadores com Freitas e Ignacio de titulares, entra um pouquinho na... Eu vou falar disso num outro vídeo, mas entra um pouco na cota daquilo que eu falei durante o ano inteiro em relação ao Kevin Serna, por exemplo. Se o Serna é o teu titular, teu time até tá ok, o problema é teu elenco.
Enfim, se inscreve, deixa o like, até a próxima e dá tua opinião sobre a situação do Thiago Silva. Vamos ver se rola um anúncio na segunda-feira, o que acontece.